Olá, bom dia. O turismo de São Luís passou por um belo teste nesse final de semana com um feriadão prolongado que levou quase a semana inteira. Mas e aí, qual é o balanço disso tudo, tanto em São Luís quanto no resto do estado? É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. Quem veio contar para mim e me dar todas essas informações foi o secretário adjunto de Turismo, Hugo Veiga. Bom dia, secretário. Bom dia, Elda. Bom dia, espectadores. É um prazer estar de volta aqui no seu programa. Bem-vindo de volta. Obrigado. Ao programa. Pois é, a gente teve aí desde a quinta-feira, né, a cidade ficou parada em função do feriado. A gente pode dizer que a gente se saiu bem? Sim, a gente pode dizer que a gente se saiu bem. Nós ainda estamos comemorando as altas taxas de ocupação de junho, de julho e do mês de agosto, que são as maiores desde 2011, e a gente não tem dados finalizados ainda do período de ocupação do feriado, porque a BIH, Associação Brasileira da Indústria de Hotéis Seccional Maranhão, ela só nos passa esses dados, esses indicadores no final do mês. Mas a gente acredita que a taxa de ocupação deve ficar por volta de 62%, que é um número bem acima da taxa nacional. O Rio de Janeiro ele convive com taxa de ocupação dos hotéis de 38% e 42% pós-Olimpíadas. Então, nesse momento de crise, né, que eu acabei de dizer, a gente ainda comemora as altas taxas de ocupação dos meses de junho, julho e agosto, a gente vai também comemorar com certeza a alta taxa de ocupação no feriadão. De setembro. Agosto é o mês assim que ele desperte a atenção de turistas? Bom, a gente não pode esquecer que as férias que a gente sempre brinca da Gringolândia, né, Europa e Estados Unidos, é em agosto. Então a gente teve um número de estrangeiros muito grande e a gente percebe também que existe um movimento da melhor idade em viajar não em julho, né, mas em viajar no mês de agosto. Fora das altas temporadas. Na verdade, assim, não deixa de ser uma alta temporada, mas ela é um pouco mais baixa do que o mês de julho. Então você consegue melhores preços no aéreo, você consegue negociar o valor das hospedagens se for por um período mais prolongado, coisa que dificilmente acontece no mês de julho. Então a gente teve como junho já pode ser considerada alta estação, né? Pra gente, depois do dia 15, sim, já pode ser considerado. De junho? De junho. E vai até o final de julho? Vai até o final do mês de agosto, né? Mas que alta estação bem comprida. Comprida, mas assim, a gente ainda convive com a sazonalidade, né? Nós ainda temos períodos de baixa e a gente está tentando, o governo do estado ele tem captado vários eventos e esses em todas as áreas, tá? As várias secretarias que compõem o governo do estado do Maranhão têm captado eventos e esses eventos têm ajudado a manter a taxa de ocupação aqui em São Luís não tão baixa como estava em anos anteriores. A partir de quando a gente começou a registrar esses índices? Porque a gente teve o começo do ano e tal, aí passou férias, e a partir de quando a gente sentiu essa elevação? Então, a Secretaria de Turismo do Estado, que agora é a Secretaria de Cultura e Turismo, ela não fazia pesquisas desde 2011. Né? Então era muito. Não fazia pesquisa? Como é que a gente sabia então acontecer? A tomada de decisão, junto com o secretário Diego Galdino, era muito difícil porque nós não tínhamos indicadores que nos norteassem para a tomada de decisão. Então, o que aconteceu? Nós fizemos, eu sou oriundo da Universidade Federal do Maranhão, procurei meus colegas do curso de Turismo e Hotelaria, do Departamento de Turismo e Hotelaria, e nós criamos o Observatório de Turismo em cooperação com a Universidade Federal. Então nós temos feito, desde o ano passado, pesquisas periódicas de alta, de baixa, de perfil de turista, tempo de permanência, gasto médio, né, sempre acompanhado da Universidade Federal, e a gente deve estar lançando nos próximos meses, né, um compêndio, né, do Observatório de Turismo, que são a análise desses dados. Mas as análises preliminares já têm servido para a nossa tomada de decisão. Essa permanência do turista, antes a gente dizia que eles passavam aqui para ir para Barreirinhas, para os Lençóis. Hoje já dá para perceber essa fixação um pouco maior aqui mesmo, São Luís? Já dá para perceber porque nós fizemos vários press trips, que os press trips são ações focadas diretamente na imprensa, ou especializada ou não especializada, né? Então a gente sempre tinha foco nos lençóis. A gente mudou essa estratégia, Elda, e agora a gente tenta passar pelo menos 2 dias aqui em São Luís para mostrar que São Luís não é um ponto de desembarque ou um ponto de passagem. Um ponto de passagem, a gente está se transformando em ponto de passagem. Não, na verdade assim, a gente está desconstruindo isso e está mostrando para o Brasil inteiro que São Luís é sim um local atrativo, que é uma cidade histórica, é uma cidade praiana, é um destino de sol e praia também. Nossas praias têm características diferentes das outras do Nordeste, mas são características únicas, principalmente a vazão e a cheia das marés, que é um fenômeno que só acontece aqui. Você vai no Piauí, já não acontece com a mesma intensidade que acontece aqui. Temperatura de nossas águas muito boas, areia mais fina, 3.500 casarões coloniais portugueses, que é o maior acervo de casarões coloniais de arquitetura lusitana fora de Portugal. Então nós temos... Mas agora eles não irem olhando todos, não, para não encontrar... Não, mas olha, é assim, a gente teve a reunião da CTI Nordeste lá em Recife, a coisa está ficando ruim. A gente está numa situação privilegiada, né? 21 unidades da federação com salários atrasados,
investimento diminuindo no país todo, e agora o Banco Santander passou um gráfico que o estado do Maranhão é o segundo que teve o maior crescimento do PIB. Nós somos um dos únicos 6 estados da federação que não estamos com salário atrasado. Então os investimentos, inclusive na área de turismo e cultura, eles têm sido maciços ainda. Nós conseguimos manter o investimento. E isso está dando reflexos nacionalmente. Sim, voltando à pergunta que tu me fizeste em relação a São Luís, por exemplo, nós fizemos ação com a Qual Viagem, que é a segunda maior revista de turismo do país. Ela tem uma tiragem de 25 mil exemplares e ela circula nos locais de maior renda per capita de São Paulo e região metropolitana. Essa ação da revista Qual Viagem, ela se iniciou por São Luís, né? Eles iam jogando para a plataforma online e a gente tinha vários mil views dessas reportagens. Então isso tem despertado o interesse das pessoas de conhecerem não só os lençóis. Definitivamente ele é o nosso maior cartão nosso maior cartão postal, é um fenômeno único, é um local único no mundo, mas São Luís passa a ser descoberto e passa a despertar o interesse das pessoas que muito provavelmente viajaram o Brasil todo de 2003 até 2012, né, antes da crise ter iniciado, mas que com certeza não vieram a São Luís. Mas agora vamos ver, porque agora a gente vai Deus também quiser mostrar São Luís e outros pontos do estado que também merecem atenção. E é sobre isso que nós vamos falar no próximo bloco. Nós vamos fazer um rápido intervalinho e a gente volta já já. Estamos de volta para o nosso segundo bloco de conversa aqui com o Hugo Veiga, que é secretário adjunto da Secretaria de Turismo, Secretaria de Turismo. A gente estava falando sobre essas novas opções. A gente falou de São Luís e que a gente já está conseguindo isso, mas e no interior do estado? Como é que tem? A gente tem Lençóis, mas além de Lençóis nós temos vários outros atrativos pelo estado todo. Por exemplo, a nossa equipe passou esse final de semana em 2 cartões postais, Carolina e Riachão. O que está sendo direcionado para lá, secretário, para melhorar principalmente a infraestrutura e o acesso àquelas belezas da natureza, vamos dizer assim? Bom, na verdade a gente está trabalhando, o secretário Diego Galdino acertou com o governador Flávio Dino um pacote de obras, né? Esse pacote de obras ele já trouxe benefícios para Barreirinhas, o acesso ao Cardosa, que é aquele passeio onde é feito a flutuação com boias, estava muito deteriorado e foi uma obra nossa da Secretaria de Cultura e Turismo. Nós refizemos todo o acesso com pissarra, a estrada ficou ótima para Cardosa. Vamos melhorar os pontos de travessia das picapes para os grandes lençóis, tanto que vai do Santo Antônio como do outro lado também, lá pelo Porto Preguiças. Então nós vamos melhorar aqueles acessos que estão ruins, vamos dar uma urbanizada do outro lado e vamos fazer o portal da cidade, tá? Isso em Barreirinhas. A Polícia Militar já está com um batalhão de polícia lá nos Lençóis, que isso é uma vitória muito grande para o turismo, né? E é uma polícia específica voltada para a área de turismo, então vai estar preparada para atender os turistas e isso vai dar um ganho de visibilidade e segurança muito bom. Na Chapada das Mesas, nós temos várias ações ainda de melhoria para acesso de cachoeira, portais de entradas, portais de entrada, sinalização turística. Então, assim, a gente tem tido um alinhamento muito forte com os gestores municipais, porque essa gestão da Secretaria de Cultura e Turismo é uma gestão de diálogo, né? A gente sempre tem atendido os secretários municipais de turismo, os gestores municipais de turismo, para tentar desenvolver de forma conjunta, com diálogo, né, as melhores estratégias, as melhores ações para melhorar e incrementar mais ainda o turismo nessas regiões. Pois é, porque lá, principalmente nesses 2 municípios, a gente vê a vontade do pessoal de criar novas opções, de não ficar só no banho da cachoeira, aquele que todo mundo já conhece, mas criar essas novas possibilidades de atração. Isso, de alguma forma, precisa também de investimento, tanto do poder público municipal quanto estadual. Nesse tipo de coisa, qual tem sido a participação do Estado? Bom, na verdade, assim, o alinhamento com os gestores municipais ele é muito bom porque nos possibilita desenvolver ações conjuntas. Claro. Nós já demos qualificação na Chapada das Mesas, tá? Nós trabalhamos, vamos ter agora na FECOIMP, que é a feira lá em Imperatriz, o encontro de gestores da Chapada, onde nós vamos discutir vários assuntos e necessidades de investimento para aquela região, e aí a gente transporta para a Secretaria aquele direito, se para a Sinfra ou para qualquer outra secretaria que possa executar o que precisa na região. Mas formatação de produtos, Elda, ela é uma responsabilidade da iniciativa privada, tá? A gente orienta o Sebrae, nós somos parceiros do Sebrae,
O Sebrae está junto conosco, tanto nos Lençóis, quanto aqui em São Luís, quanto na Chapada, mas formatação de produtos turísticos é de responsabilidade da iniciativa privada. Do produto turístico, mas para facilitar o acesso a esse produto turístico, aí entra um pouco a participação do Estado. Sim, entra do Estado e do município em conjunto. Mas a gente tem tido essas ações, tá? Inclusive, essas obras que irão ser feitas na Chapada das Mesas foram levantadas pelos próprios gestores. Os gestores municipais fizeram o levantamento dessas obras, está em fase de orçamento, né? Mas a gente tem, por exemplo, a estrada que dá acesso ao Cocal, onde está o Encanto Azul e a Cachoeira de Santa Bárbara, ele está contemplado nesse pacote que irá ser feito por nós. Pois é, porque as vicinais elas ainda estão todas muito ruins, vamos dizer. Sim. Eu passei por quase todas elas. Com a melhoria desse setor, eu acho que ganha nem é só o turista, o escoamento da produção, muita coisa também vai circular por ali de uma forma melhor e mais organizada e produtiva, imagino. Sim. A gente trabalha sempre com a perspectiva do que o professor Mário Beni, que é um dos maiores pensadores de turismo do Brasil, sempre fala. O turismo só é bom para o turista se ele for bom primeiro para os seus habitantes. Quem tem que sentir os efeitos de todas as ações, projetos que nós executamos, são os moradores. Primeiro eles. Fecha com eles. Na verdade, o turista ele tem que sentir o reflexo do benefício que a população já sente. E aí sim você tem uma atividade turística sustentável e consistente, né? Pois é, a infraestrutura que você percebe lá é muito pequena já para atender a demanda. A gente já tem uma demanda muito grande nesses municípios, né? No sul do Maranhão, assim, a demanda ela se torna mais complexa porque, além de atender toda a região do entorno, que sempre frequentou aquela região, a gente passou a ser descoberta até pelo Distrito Federal. Então, em feriados, em feriados prolongados, por exemplo, a gente ficou sabendo há pouco tempo que no dia 8 de setembro é feriado nacional no Tocantins. Então o Tocantins inteiro desce para a Chapada das Mesas, né? A gente já tem um fluxo grande da população de Goiás, do estado de Goiás, do Distrito Federal, do sudeste do Pará, do norte do Pará. O Pará inteiro estava lá nesse final de semana. E agora a gente está tendo a invasão, ótimo, sempre bem-vinda, das pessoas do sul do Piauí. Então, assim, aquela região, ela está sofrendo uma demanda que ela, às vezes, não consegue suportar. Ela não consegue suportar ainda não. A coincidência foi maior em Riachão, porque em Riachão tinha 7 de setembro, tinha 8 de setembro, dia da padroeira do município, e o feriado estadual lá do Tocantins. Então, todo mundo desceu para lá e não tem onde ficar. Ela acaba ficando uma cidade, como eles dizem, de bate e volta. A pessoa vai, passa o dia e volta, às vezes, para Carolina. Então, por exemplo, no caso específico de Riachão, que eu senti, é que eles estão precisando aumentar essa rede hoteleira, para eles não ficarem uma cidade ligada a Carolina. Eles estão tentando uma identidade própria. Não, com certeza. Mas assim, para você ter noção, as taxas de ocupação, tanto em Carolina quanto em Riachão, têm assim, superado todas as nossas metas. E as pessoas têm procurado hospedagens, por incrível que pareça, em Estreito e Balsas, porque a região já não comporta. Porque Balsa é pertinho, né? Balsa é pertinho, 78 quilômetros, se não me engano, de Riachão. Aí a pessoa vai, passa o dia e volta. E volta para dormir em Balsas. Para dormir em Balsas, ou dorme em Estreito. Que complicação. Mas nós vamos de novo fazer um rápido intervalinho. Daqui a pouco a gente volta para continuar falando sobre essa explosão do turismo no sul do Maranhão. Um minutinho só, eu volto logo. De volta para o último bloco de conversa aqui sobre o turismo no Maranhão, e a gente está falando especificamente sobre o sul do Maranhão, né? E a gente está aqui. A Chapada das Mesas, ela é hoje o segundo cartão postal da cidade, do Maranhão, depois de Lençóis? Não, eu diria que é o terceiro, porque São Luís ainda... São Luís, gente, que isso? São Luís é patrimônio cultural da humanidade desde 97, né? E nós temos... nosso café enquanto a gente fala de turismo. E a gente não pode esquecer que nós temos 3.500 casarões coloniais portugueses aqui na nossa ilha, que é o maior acervo de casarões coloniais portugueses fora de Portugal. Então a gente tem um acervo que é maior do que a soma dos acervos lá do Pelourinho, de Olinda e de Ouro Preto. Então é uma riqueza única no mundo, né? E a gente não pode esquecer isso. Nós somos a única capital fundada por franceses. A gente tem uma culinária e uma cultura que é miscigenada da origem africana, açoriana, portuguesa, francesa. Então assim, a gente não pode esquecer que São Luís é o segundo maior atrativo do estado. Primeiro Lençóis, primeiro Lençóis pela sua formação única, né? Então não existe nenhum cenário que seja parecido com os Lençóis maranhenses no mundo.
né, que seria um deserto, mas que tecnicamente não pode ser chamado de deserto, porque chove muito lá, o índice de pluviosidade é alto e que forma aquelas lagoas que são germinadas do lençol freático. Então, isso só acontece aqui no Maranhão. Então a gente tinha basicamente, conhecidos nacionalmente, tinha São Luís e Lençóis. A gente não pode esquecer de Alcântara também, porque além do sítio histórico, Alcântara é sede da base de lançamento de foguetes do Programa Aeroespacial Brasileiro. Então, se a gente for conversando, a gente vai descobrindo muita coisa que todo mundo ainda precisa descobrir, Sim. né? Então a gente tem São Luís, tem Alcântara, tem Lençóis. Agora, quer dizer, não é de agora, mas vamos conhecendo ainda mais. O sul do Maranhão, com essas chapadas das mesas, na verdade são 8 municípios que compõem, mas lá eu percebi que eles também estão tentando criar a exploração de novos potenciais, Sim. tipo trekking, Sim. mountain bike, turismo de observação de pássaros, né? E esse tal de avistamento de pássaro. Mas isso de alguma forma está mesmo chamando a atenção no estado? Dá para sentir? Bom, na verdade é o seguinte, os americanos chamam de bird watching, que é o turismo de observação de pássaros, que é um dos 32 segmentos de turismo que são explorados hoje no mundo e que tem mais crescido. Até Hollywood fez um filme chamado Grande Ano, só falando sobre turismo de observação de pássaros. É um turista que tem um ticket médio altíssimo, ele tem um poder aquisitivo muito alto, ele tem um tempo de permanência alto, isso é um sonho para a hotelaria, e é um perfil de turista que é extremamente preservacionista e antenado com as questões de sustentabilidade ambiental. Então, a gente não tem nada contra mochileiros e contra outros segmentos de turista, né? Deixar isso muito claro. Todos são muito bem-vindos no nosso estado. Mas esse perfil de turista é o perfil sonhado por qualquer gestor de turismo do mundo. Claro. Então, assim, essa formatação de novos produtos, apesar de não ser responsabilidade do poder público, nós estamos inseridos nesse contexto junto com o Sebrae, né? Inclusive aqui em São Luís tem o roteiro de experiência, que são 9 produtos diferentes que a gente está tentando multiplicar as opções aqui para São Luís, e a gente tem feito isso com Lençóis e com a Chapada das Mesas, mas esses segmentos eles são diversificados, né? Tem o turismo de melhor idade, que tem viajado muito em épocas de não alta estação, e isso tem ajudado a combater a sazonalidade no estado todo, mas a gente não pode esquecer, nós temos 10 polos turísticos no estado. Hoje, depois que nós atualizamos o mapa da regionalização, que o programa de regionalização é o programa federal que divide os estados todos em áreas turísticas, então nós temos 10 polos, e a gente sempre fala de Lençóis, São Luís e Chapada das Mesas. Por quê? Porque os polos eles estão divididos em desenvolvimento, estratégico e indutores. Nós trabalhamos, por uma orientação do Ministério do Turismo, a promoção turística, a divulgação e as ações de marketing com os polos indutores, que são os que induzem movimentos para a região do entorno. Me explica primeiro, como é que funciona a coisa. De desenvolvimento... Polos em desenvolvimento, estratégicos e indutores. Os em desenvolvimento são aqueles que têm potencialidade, mas não têm produto. Porque você às vezes tem um potencial, mas para ele virar produto você tem que ter uma cadeia de serviços, né, e estrutura mínima para desenvolver a atividade turística. Isso, o estratégico é o que está no meio caminho, não está nem como os indutores estão, né, que já tem uma consistência na sua atividade turística, mas tem um potencial muito grande e já estão meio caminho andado. Hoje, o único polo que nós temos em desenvolvimento, que seria estratégico, seria o polo do Delta das Américas, que é o mesmo Delta do Parnaíba. Então, como tem um roteiro que é divulgado internacionalmente, que é a Rota das Emoções, que é um roteiro que sai de Fortaleza, passa pelo Parque Nacional de Jericoacoara, pela área de preservação do Delta do Parnaíba e pelo Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, o polo do Delta ele é o único polo que é estratégico. Então nós trabalhamos a promoção turística do polo São Luís, que é a ilha de São Luís e Alcântara, dos Lençóis Maranhenses, que é Barreirinha, Santo Amaro e Paulino Neves e as cidades do entorno, e a Chapada das Mesas com os 8 municípios que você citou. Nesse Chapada das Mesas ele é o quê? Indutor? Não, ele é indutor. Ele é indutor. São os 3 polos que a gente divulga. A gente faz promoção turística, ações de marketing, pré-strip, que são ações com imprensa, fan-tour, que são as ações com operadores de turismo e com os agentes de viagem. Então nós trabalhamos especificamente a promoção turística, a divulgação e o marketing com os destinos indutores. Essa indução está levando muita gente para lá, vamos combinar, né? Está levando muita gente. Mas a gente ainda não tem, a gente ainda não tem a infraestrutura para receber todo mundo. Isso, de alguma forma, a gente não pode correr o risco de ter uma propaganda negativa, tipo, eu vou para lá, eu não tenho onde ficar, eu fico meio solto. Então, a gente não corre esse risco? Então vamos lá. Hoje em dia as pessoas têm se planejado melhor para viajar. Tem ferramentas aí como o Booking, Decolar, sem fazer propaganda para ninguém, que já te permitem agendar ou pré-reservar um
um local para ficar. Isso é um ponto importante porque até no mobile ou no celular você consegue fazer isso. Em relação à questão da falta de estrutura, o governo tem trabalhado muito, inclusive nas inaugurações aqui na cidade, como nas áreas de interesse turístico, como a Praça do Foguete na Litorânea e o Forte Santo Antônio da Barra, que deixou o Espigão mais bonito ainda, né, com 3 museus, com 3 áreas de exposição, né, o Museu da Imagem do Som, das embarcações e agora está tendo a exposição da França Equinocial. Nós temos que lembrar que tem lugares no mundo, né, que são muito visitados, como a Índia, né, onde que é o maior esgoto a céu aberto do mundo, o local que menos tem privada no mundo. Você está visitando o Taj Mahal, tem pessoas defecando do seu lado aqui, e a Índia continua um trânsito extremamente caótico, as vacas não podem ser tocadas, então tem fezes de animal pela cidade toda, e hoje está entre os 10 destinos mais visitados do mundo. Então, assim, a gente tem a mania de focar no problema. A gente precisa combater esses problemas, a infraestrutura precisa melhorar, a prestação de serviços, principalmente. A gente tem uma equipe de qualificação dentro da Secretaria de Turismo, não seria papel nosso, mas nós temos, porque nós damos qualificação turística, né, para vários polos, inclusive para cá, para São Luís também. É uma equipe que trabalha constantemente, agora está na região lá da Festa da Jussara, lá no Maracanã, já fazendo mapeamento, tentando reestruturar para retomar isso, e tem feito treinamentos nas casas de cultura, nas 32 casas que nós temos. Então, assim, mas isso não impede, Elda, das pessoas visitarem e se encantarem. Tá? Não, porque você tem a Índia, você tem o Nepal, você tem Taiwan, né? Então, aí você tem o treco na Chapada das Mesas, você tem a visitar a descida bem íngreme para flutuar lá embaixo. Isso não vai tirar a beleza do lugar de jeito nenhum. A gente precisa melhorar, fato, claro. Mas isso não impede que as pessoas venham, se divirtam e façam a exposição positiva, a mídia positiva do local. Tá certo, secretário. Nós com certeza vamos ter muito que conversar sobre o turismo. Estamos preparando um documentário sobre isso. Aí a gente vai conversar ainda mais a respeito disso e desse incremento, desse crescimento do turismo no Maranhão, não só de São Luís, a gente está falando do estado de uma forma geral. Mas muito obrigado pela sua participação. É um prazer sempre grande, a gente está aqui à disposição de vocês sempre. Bom dia. Bom dia. E você já sabe que essa conversa toda aqui, se você quiser rever, está à sua disposição no nosso site, que é o l.ma.leg.br/TV e nas nossas redes sociais, é claro. E todos os dias eu vou te esperar aqui de manhã cedinho, às 8h30 da manhã, com notícia, com informação, com entrevista, para deixar o seu dia muito bom. Tchau.